Caros espectadores da tragédia humana. Palavras, essas armas silenciosas que cortam mais profundo que qualquer lâmina. A língua, afiada como uma espada, formoldada por mãos invisíveis, por uma sociedade que prefere o eco da hipocrisia à verdade nua e crua. Cada sussurro maldoso, cada riso disfarçado, se transforma em veneno, não é? E, no final, quem se fere mais? Aquele que ataca ou aquele que é atacado? A resposta é clara como a luz da lua em uma noite escura. Aqueles que se escondem atrás de palavras afiadas acabam por se cortar com elas. As calúnias dançam em um balé macabro, como sombras em uma sala vazia. Elas são lançadas com a intenção de ferir, mas, ironicamente, são os próprios lançadores que acabam se ferindo. A dor do outro é um espelho que reflete nossas próprias fraquezas. Cada ataque disfarçado de crítica revela, na verdade, a insegurança de quem o profere. E assim, a máscara da superioridade se transforma em um fardo pesado, uma corrente que arrasta quem a carrega para o fundo da solidão. Na busca incessante por aceitação, muitos se perdem na negação da própria realidade. A verdade é uma amante cruel, não é? Ela não se deixa moldar, não se adapta ao que desejamos. E, quando tentamos escondê-la sob camadas de palavras vazias, ela volta com uma força devastadora, como um tsunami que arrasa tudo em seu caminho. O vazio que se forma em nossos corações é o eco da verdade que ignoramos, uma caverna escura onde os gritos de nossa própria consciência ressoam. E o que dizer da hipocrisia? Essa serpente traiçoeira que se esconde sob um sorriso. O sorriso, essa máscara tão bem construída, oculta as dores mais profundas. As interações sociais se tornam um teatro, onde cada um desempenha seu papel, mas o que acontece nos bastidores? As fraquezas, os medos, as angústias, tudo isso fica escondido enquanto a peça continua. As pessoas se tornam atores em suas próprias vidas, esquecendo-se de que o verdadeiro palco é a autenticidade. O que se vê é apenas uma fração do que realmente somos. É preciso abrir os olhos e enxergar a verdade por trás das aparências. As histórias de luta e vulnerabilidade estão escondidas sob camadas de orgulho e medo. Cada um de nós carrega uma batalha interna, uma luta contra as sombras que insistem em nos acompanhar. E, ao invés de nos unirmos em nossa fragilidade, preferimos atacar. Preferimos usar as palavras como armas, esquecendo que elas podem ser um reflexo de nossas próprias falhas. Na sociedade atual, a calúnia se propaga como um incêndio florestal. Redes sociais, palcos digitais, onde a verdade se transforma em mercadoria e a reputação em moeda de troca. A cultura do cancelamento é um veneno que se espalha rapidamente, destruindo vidas em um piscar de olhos. As palavras que proferimos se tornam balas que podem atingir qualquer um, mas, ironicamente, são as mesmas que voltam para nos ferir. O preço a pagar é alto, e a responsabilidade coletiva, pesada como uma pedra no fundo de um abismo. Portanto, ore ao seu redor. Veja as pessoas que se escondem atrás de sorrisos, atrás de palavras vazias. Reconheça a dor que elas carregam e, quem sabe, ao invés de disparar flechas envenenadas, você escolha oferecer a mão. A verdade é que todos estamos lutando. E, no final, as únicas armas que realmente importam são as que usamos para nos curar. O orgulho, esse veneno que escorre nas veias, se espalha como uma sombra voraz, consumindo tudo ao redor. Ele se veste de grandeza, mas, na verdade, é uma armadura feita de fraquezas. Cada gesto altivo, cada olhar de desprezo, esconde um abismo profundo, repleto de inseguranças e medos. A necessidade de se sentir superior transforma-se em uma prisão, onde o carcereiro é o próprio orgulho. As correntes que nos prendem são forjadas por comparações insanas, onde um coração apodrecido se alimenta da dor alheia. A comparação é um ciclo vicioso, uma roda gigante que nunca para. Enquanto uns sobem, outros descem, e assim, quem se sente ameaçado não hesita em atacar. O ataque é uma defesa disfarçada, um grito desesperado por validação em um mundo que constantemente nos diz que não somos o suficiente.
Cada palavra ferina é um reflexo do vazio que habitamos, uma tentativa de inflar um ego murchado. Mas essa busca por superioridade é uma ilusão, uma miragem que se desvanece ao toque da realidade. No final, os únicos que realmente caem são aqueles que se elevam sobre os outros. O orgulho nos transforma em solitários. As interações se tornam batalhas, onde ninguém vence, apenas se machuca. O que deveria ser um laço, um abraço caloroso, se transforma em um jogo de poder, onde a vitória não traz alegria, mas apenas mais solidão. A pessoa que se sente superior acaba cercada por muros altos, incapaz de ver que, no fundo, está apenas fugindo de si mesma. A solidão se torna uma companheira constante, um eco que reverbera nas paredes do seu ser. E assim, o orgulho se transforma em um veneno que corrói a alma. As consequências são pesadas, como uma tempestade que se aproxima, ameaçando destruir tudo. O isolamento emocional se torna um labirinto sem saída, onde cada tentativa de conexão é frustrada por um grito silencioso de medo e insegurança. As pessoas que nos cercam, em sua luta por reconhecimento, se tornam sombras, figuras distantes em um palco vazio. A realidade é cruel, e é preciso encará-la de frente. O orgulho cega, nos impede de ver a beleza da vulnerabilidade. Aqueles que têm coragem para mostrar suas fraquezas, para se despir de suas armaduras, encontram um poder inesperado. A verdadeira força não está em se sentir superior, mas em reconhecer que todos nós somos humanos, todos nós lutamos. E, ao invés de empurrar os outros para baixo, podemos nos erguer juntos. Olhe ao redor e veja as máscaras que as pessoas usam. Por trás de cada sorriso, há uma história de luta, de dor. A empatia é a chave que pode abrir as portas da conexão verdadeira. Reconhecer a dor do outro é um ato de coragem, uma luz que ilumina o caminho em meio à escuridão. O orgulho pode ser um veneno, mas a empatia é o antídoto. A verdade é que estamos todos no mesmo barco, navegando em mares tempestuosos. Cada um de nós carrega suas batalhas, suas sombras, mas, ao invés de lutar entre si, que tal juntos enfrentarmos as tempestades? A união na vulnerabilidade pode ser a força que precisamos para nos libertar das correntes do orgulho e da comparação. A solidão se dissolve na autenticidade, e a verdadeira conexão floresce onde antes havia apenas desconfiança. O orgulho pode reinar por um momento, mas, no final das contas, a verdade sempre prevalece. E a verdade é que somos mais fortes juntos. A vida é um grande teatro, onde sorrisos são meras máscaras que encobrem rostos cansados e corações dilacerados. Cada rosto que vemos por aí é um palco em que encenamos a farsa da felicidade, enquanto o verdadeiro eu se esconde nas sombras. O sorriso é uma arma de dois gumes, uma armadilha disfarçada de gentileza, onde a hipocrisia dança ao som de aplausos ensaiados. No fundo, o que se esconde por trás dessas expressões é um abismo de dor e solidão, uma luta silenciosa que poucos têm coragem de enfrentar. As pessoas andam por aí com suas fraquezas enterradas sob camadas de orgulho. Elas se agarram a essas máscaras como se fossem a única proteção contra o mundo cruel que as observa. Mas a verdade é que essas máscaras não são escudos, são correntes que as mantêm presas a uma vida de mentiras. Cada risada forçada e cada elogio vazio só intensificam uma dor que se acumula nas profundezas da alma. A dualidade das interações sociais, onde o que se diz e o que se sente estão em constante conflito, transforma a vida em um jogo de aparências. E nesse jogo, a autenticidade é a primeira vítima. Por trás da beleza das interações, há um mar de dores escondidas. Cada olhar que ignora a dor do outro é um espinho cravado na carne. As pessoas lutam contra suas próprias fraquezas, tentando se convencer de que são invulneráveis. Mas a fragilidade é uma parte da condição humana, e aqueles que se recusam a abraçar suas cicatrizes estão condenados a se perderem em uma selva de solidão. O sofrimento é um fardo compartilhado, mas muitos preferem carregá-lo sozinhos, temendo o julgamento alheio. Cada história de luta e vulnerabilidade é uma flecha que perfura a ilusão de perfeição. Quando alguém se atreve a expor suas fraquezas, desafia o status quo,
fazendo com que os outros revejam suas próprias armaduras. É um convite à autenticidade, uma chamada para que as máscaras sejam deixadas de lado e as verdades venham à tona. A beleza está na imperfeição, e a força reside na coragem de se mostrar como realmente se é. O que a sociedade nos ensina é que a fragilidade é um sinal de fraqueza. Mas, na verdade, é a fraqueza que nos torna humanos. Ao reconhecer nossas dores, ao permitir que a vulnerabilidade se manifeste, criamos um espaço seguro para que os outros também compartilhem suas lutas. As interações não precisam ser um campo de batalha, onde cada um busca vencer a qualquer custo. Ao invés disso, podem ser um santuário onde a empatia floresce e as conexões se tornam profundas. É preciso enxergar além do sorriso, da aparência perfeita. Cada pessoa que passa por nós carrega uma história, uma carga emocional que muitas vezes permanece oculta. E se ao invés de julgar, decidíssemos ouvir? Se ao invés de simplesmente olhar, nos dispuséssemos a ver? A verdadeira força de um ser humano se revela na sua capacidade de se conectar, de entender a dor do outro e de oferecer um ombro amigo. A hipocrisia que permeia nossas interações sociais é como uma sombra, sempre presente, mas invisível aos olhos que se recusam a ver. O sorriso que acena para o próximo pode esconder um coração despedaçado. E ao olharmos ao redor, somos lembrados de que não estamos sozinhos dessa batalha. Cada um de nós é um guerreiro, lutando suas próprias guerras, e a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim um ato de bravura. Na escuridão que nos rodeia, que possamos encontrar a luz da verdade. Que possamos deixar de lado as máscaras e nos permitir ser como somos, com todas as nossas falhas e imperfeições. Pois, ao abraçarmos nossa vulnerabilidade, encontramos a verdadeira conexão, a verdadeira força. A autenticidade é um caminho que leva à liberdade, e a liberdade é o que todos nós buscamos, mesmo que, por vezes, nos percamos nas sombras da hipocrisia que nos cercam. O eco de palavras não ditas reverbera nas paredes da sociedade como um lamento perdido. A verdade é uma sombra que se arrasta, um espírito inquieto que se recusa a descansar enquanto a mentira reina soberana. Neste cenário, as redes sociais se tornaram o palco perfeito para a encenação de tragédias humanas. Com um toque de um dedo, a calúnia se espalha como um incêndio florestal, devorando tudo em seu caminho. As chamas vorazes das mentiras consomem reputações, transformando vidas em cinzas, enquanto os espectadores aplaudem a destruição. Cada post, cada comentário, é como uma flecha disparada de um arco envenenado. A intenção de ferir se transforma em uma dança macabra, onde aqueles que atiram são os primeiros a serem atingidos. A cultura do cancelamento se alimenta da necessidade de poder, onde a fragilidade do outro se torna um troféu. As vozes que se erguem em defesa da verdade se calam, sufocadas por um coro de risadas e julgamentos. Aqueles que se sentem ameaçados atacam, acreditando que ao derrubar o próximo, elevam-se acima da lama em que se afundam. Por trás dos monólogos digitais, há um vazio imenso. Relações superficiais, construídas sobre alicerces de hipocrisia, se desmoronam com a primeira ventania. As pessoas se cercam de uma aura de superioridade, mas a solidão é sua companheira constante. Elas se tornam prisioneiras do orgulho, e a cada ataque desferido, mais se afastam do que realmente importa. As interações que deveriam gerar conexão se transformam em batalhas de egos, onde cada um luta para provar sua própria grandeza, enquanto a verdadeira essência se perde na poeira do desprezo. O tempo, esse juiz implacável, é o único que pode revelar a verdade. As mentiras podem brilhar momentaneamente, como estrelas cadentes que cruzam o céu escuro da desilusão, mas logo se apagam, deixando apenas um rastro de frustração e dor. As calúnias que um dia pareceram poderosas se desvanecem sob o peso da realidade. O que se constrói sobre mentiras é efêmero, e quando a máscara cai, a realidade é revelada com toda a sua crueldade. A autodestruição se torna o destino daqueles que ferem. Cada palavra maldita, cada gesto de desprezo, se volta contra o agressor, criando uma espiral de sofrimento.
Aqueles que se alimentam do veneno da calúnia não percebem que, ao atacar, estão se ferindo mais profundamente. O eco de suas ações reverbera em seus próprios corações, e o que parecia um ataque calculado se transforma em um tiro que sai pela culatra. A redenção, no entanto, é um caminho possível. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único remédio para as feridas da alma. Aceitar a dor é um ato de coragem, um passo em direção à cura. Histórias de superação surgem das cinzas de mentiras, como fênixes que renascem, mais fortes e mais sábias. Aqueles que se permitiram enfrentar suas fraquezas e expor suas verdades se tornam faróis de esperança em um mar de hipocrisia. A sociedade, com seu olhar ansioso, precisa aprender a responsabilidade que vem com as palavras proferidas. O preço a pagar por um julgamento precipitado pode ser alto, e o custo emocional não se limita apenas à vítima. Cada palavra lançada ao vento carrega consigo o peso de nossas intenções, e a sabedoria reside em saber que a verdade, embora possa ser cruel, é a única luz que pode dissipar a escuridão da mentira. Na dança dos egos, que possamos encontrar a coragem de nos despir de nossas armaduras e olhar nos olhos uns dos outros, reconhecendo a dor que compartilhamos. O verdadeiro poder não reside em ferir, mas em curar, entender que todos somos parte de um mesmo tecido humano, e que as palavras podem construir ou destruir. Que a liberdade encontrada na verdade seja o nosso objetivo, e que, ao abraçá-la, possamos finalmente encontrar a conexão que tanto buscamos. O tempo é um artista cruel que pinta a verdade com as cores da realidade. Ele não se apressa, não se preocupa com a urgência das palavras lançadas ao vento. Cada mentira, cada calúnia, é um fragmento de um quebra-cabeça que, aos poucos, revela a verdadeira face das coisas. É como se as horas fossem lâminas afiadas, cortando as ilusões que construímos em torno de nós mesmos. O que brilha na escuridão, afinal, é apenas um reflexo da nossa própria fragilidade. Quando a máscara cai, o espetáculo termina em tragédia. A autodestruição é a herança amarga deixada por aqueles que se alimentam do veneno alheio. O que se pensou ser um ataque cirúrgico, uma manobra astuta para elevar-se acima dos outros, transforma-se em um golpe fatal contra o próprio coração. As flechas envenenadas, que um dia avisavam o próximo, se voltam contra o atirador, e o eco de suas palavras se transforma em um rugido ensurdecedor de dor. Cada riso sarcástico se transforma em um grito de desespero, cada aplauso se dissolve em silêncio constrangedor. A verdade, embora muitas vezes cruel, é a única justiça que perdura. O tempo, esse juiz implacável, revela as camadas de engano e hipocrisia que envolvem nossas vidas. As feridas abertas se tornam cicatrizes, e cada cicatriz conta uma história de luta e superação. Aqueles que exploram as fraquezas dos outros, que se regozijam na dor alheia, acabam se tornando prisioneiros de suas próprias criações. A solidão, essa companheira indesejada, se instala em suas almas, e o que parecia poder se transforma em desespero. A redenção, no entanto, é um caminho sinuoso, repleto de sombras e incertezas. Reconhecer nossas falhas, encarar a dor que nos rodeia, é o primeiro passo para a verdadeira libertação. A aceitação da dor é um ato de coragem, um grito de resistência contra a hipocrisia que nos cerca. Histórias de superação florescem nas fissuras da dor, revelando a beleza que pode surgir do caos. Como fênixes que emergem das cinzas, aqueles que se permitem enfrentar suas verdades mais sombrias se tornam guerrilheiros da autenticidade. Cada um de nós carrega dentro de si uma batalha silenciosa. Por trás dos sorrisos forçados e das conversas vazias, há um universo de dores não ditas. A luta contra as fraquezas é uma constante, uma dança macabra onde a vulnerabilidade se encontra com a força. E essa força, muitas vezes, se revela na capacidade de olhar para o outro e enxergar a dor que compartilhamos. A empatia se torna a ponte que liga corações partidos, uma luz que brilha na escuridão da indiferença. O preço a pagar pelas palavras é alto, e a responsabilidade é coletiva. Cada um de nós é um agente nesse teatro de verdades e mentiras.
O que fazemos com nossas vozes ecoa nas vidas dos outros, e a sabedoria reside em escolher palavras que curam, não que ferem. A liberdade encontrada na verdade é um convite à reflexão, um chamado para que olhemos para dentro de nós mesmos e reconheçamos o poder que as palavras têm de moldar realidades. Quando nos despimos da hipocrisia e abraçamos a dor, encontramos a força que nos transforma. O caminho pode ser sombrio, mas é na escuridão que as estrelas brilham mais intensamente. Que possamos, ao enfrentar nossos próprios demônios, descobrir a beleza da vulnerabilidade e a força que reside na verdade. E assim, ao invés de flechas envenenadas, que nossas palavras se tornem sementes de esperança, cultivando um futuro onde a autenticidade prevalece sobre a mentira. A solidão é uma sombra que se arrasta, silenciosa, por entre os corredores de nossas interações. Ela se esconde atrás de sorrisos forçados e olhares vazios, como um fantasma que se alimenta da superficialidade das relações. Cada palavra dita sem verdade é uma gota a mais que transborda o copo da desconexão, e quando nos damos conta, estamos cercados por um deserto de solidão. Não é o silêncio que machuca, mas o eco das risadas que não ressoam em nossos corações. As relações que construímos, muitas vezes, são castelos de areia. Atraímos pessoas pela aparência, pelo brilho efêmero do status e do poder, mas o que resta quando a maré sobe? O vazio. O abismo que se abre quando as máscaras caem é tão profundo que podemos nos perder nele. A autenticidade é um tesouro raro, e muitos preferem a segurança do superficial à coragem de se expor. Assim, a solidão se torna nossa fiel companheira, enquanto trocamos a profundidade pelo raso. Essa busca por conexão genuína é um chamado à vulnerabilidade. Aceitar nossas imperfeições, nossas fraquezas, é um ato de bravura. A verdadeira força não reside em ser invulnerável, mas em se permitir sentir, em se abrir para o outro, mesmo que isso signifique correr o risco de ser ferido. Quando olhamos para o outro e reconhecemos a dor que também habita em suas cicatrizes, criamos uma ponte que nos une. A empatia floresce nesse solo árido, e a conexão se torna um bálsamo para as almas que um dia se sentiram desamparadas. As interações sociais são um jogo de máscaras. O sorriso que se desenha em nossos rostos muitas vezes esconde um mar de inseguranças e medos. Cada risada disfarçada é uma tentativa de manter as aparências, de agradar, de evitar a rejeição. Porém, na dança da hipocrisia, quem realmente sai ganhando? A autenticidade não é uma fraqueza, é uma força que desafia as convenções. E, quando finalmente nos despimos das nossas armaduras, encontramos um alicerce sólido em meio ao caos. Reconhecer a dor do outro é o início de um caminho que nos liberta. Não precisamos carregar sozinhos o peso de nossas lutas. Quando nos permitimos ser vulneráveis, criamos um espaço seguro para que outros façam o mesmo. É nesse espaço que as conexões verdadeiras nascem, como flores que brotam em meio às pedras. E, ao compartilhar nossas histórias, nossas fragilidades, deixamos de ser estranhos e nos tornamos parte de um todo, uma rede entrelaçada de experiências humanas. A empatia é uma luz da escuridão, um farol que nos guia através das tempestades emocionais. Ela nos ensina a olhar além das aparências, a descobrir a beleza que reside na dor. Cada um de nós carrega uma história única, e, ao nos abrirmos para o outro, encontramos a força que nos une. O que poderia ser um fardo se transforma em um elo de compreensão mútua, uma celebração da humanidade que nos habita. Ao confrontarmos a solidão que nos cerca, encontramos a oportunidade de reescrever nossa narrativa. Ao invés de nos deixarmos consumir pelo vazio, podemos escolher cultivar conexões significativas, onde a autenticidade se torna um alicerce. É um convite à reflexão, um desafio para que olhemos para dentro e reconheçamos que a verdadeira liberdade reside na aceitação da dor e na busca pela verdade. Não permitamos que a solidão nos defina. Ao abraçarmos nossa vulnerabilidade, transformamos a dor em poder, e a conexão se torna a luz que dissipa as sombras. Que possamos, juntos, desafiar as convenções e construir uma realidade onde a autenticidade prevalece, onde cada palavra proferida seja um passo em direção à libertação,
e onde a empatia nos guie nas trilhas da vida. Porque, no final, é na verdade da conexão que encontramos nossa verdadeira essência, e é na escuridão que a luz mais intensa surge. A verdade é uma lâmina afiada, cortante como o vento que sopra nas noites mais sombrias. Ela não se importa com as mentiras que tentamos empilhar em seu caminho. Quando finalmente decidimos confrontá-la, é como abrir a porta para um abismo profundo. A dor que vem com a verdade é um veneno, mas é também um antídoto. Ela nos despedaça, mas em meio aos cacos, encontramos a possibilidade de renascimento. A liberdade não é uma dádiva, é um grito ensurdecedor que ecoa dentro de nós, clamando por autenticidade. Aceitar a dor é o primeiro passo. Não é fácil, não é bonito. É um mergulho no escuro, onde as sombras dançam ao nosso redor e nos lembram de nossas fraquezas. Ao olharmos para dentro, não encontramos apenas cicatrizes, mas também as histórias que nos moldaram. Cada ferida é um capítulo, cada lágrima uma linha escrita na nossa narrativa. Essa aceitação é a chave que abre as correntes da prisão que construímos ao nosso redor. É a coragem de encarar o espelho e ver não apenas o reflexo, mas a essência crua do que somos. O poder da transformação reside na capacidade de reconhecer nossas falhas. Elas não são marcas de vergonha, mas sim estigmas de aprendizado. O que é ser humano senão um constante processo de evolução? Ao nos depararmos com nossas imperfeições, nos tornamos mais fortes, mais sábios. A verdadeira força não está em esconder o que nos faz fracos, mas em abraçar cada parte de nós, mesmo aquelas que preferiríamos esquecer. É nesse espaço de vulnerabilidade que a transformação acontece, como uma fênix que renasce das cinzas. Convido você, que escuta, a olhar para dentro. O que você encontra? Não se engane com as aparências. A vida é um palco, e todos nós somos atores. Mas o que acontece quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam? A verdade é que estamos todos em busca de algo maior. O desejo de sermos vistos, de sermos ouvidos, de sermos compreendidos. Essa busca nos leva a caminhos tortuosos, onde nos perdemos e nos encontramos. E, ao final, quando o silêncio impera, é a voz interior que ressoa mais alto. Desafiá-lo a refletir sobre suas próprias batalhas é um convite à liberdade. O que você tem escondido sob a superfície? O que você tem a expor? A vida não é feita de perfeição. É feita de lutas, de dúvidas, de quedas. E é nesse caos que reside a beleza da existência. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, despidos de máscaras e armaduras, encontramos a conexão que tanto buscamos. Uma conexão que vai além das palavras, que toca as almas. A escuridão que nos cerca não é um inimigo, mas um aliado. Ela nos ensina, nos molda, nos transforma. Ao abraçá-la, podemos encontrar a verdadeira luz que brilha dentro de nós. O caminho pode ser tortuoso, mas cada passo é uma oportunidade de renascimento. A liberdade encontrada na verdade é um grito de guerra contra a hipocrisia que permeia nossas vidas. Ao aceitarmos a dor e a vulnerabilidade, tornamo-nos agentes de mudança, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. O convite à reflexão se estende além de nós. É um chamado à autenticidade em um mundo que valoriza as aparências. Imagine um lugar onde cada um pode ser quem realmente é, onde a verdade é celebrada, não temida. Essa é a revolução que começa dentro de nós. E, quando nos reunimos em torno dessa luz, podemos dissipar as sombras que insistem em nos prender. Portanto, abrace a dor, reconheça suas falhas e descubra o poder que reside na verdade. Nela, você encontrará a liberdade que sempre buscou. Se você reconhece que a verdadeira força emerge das sombras, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como enfrentar seus próprios demônios já transformou sua vida. Inscreva-se no canal para mais reflexões impactantes que desafiam a superficialidade e revelam a beleza crua da existência. Lembre-se, é na escuridão que encontramos nossa verdadeira essência e, como ela, a justiça que o tempo sempre traz.
Não tenha medo de ser quem você realmente é. A revolução começa agora.